Olá, seja muito bem-vinda à Masterclass Lucrando com Bolos Caseiros. O meu nome é Carolina Xavier e eu vou te apresentar nesse evento toda a trajetória para você ganhar dinheiro produzindo bolos caseiros aí da sua cozinha, utilizando os materiais que você já tem à sua disposição, sem grandes investimentos e o melhor de tudo, podendo trabalhar bem pertinho de quem você ama, mesmo que você nunca tenha feito nenhum bolo na vida ou que já faça, mas ainda não consiga ter bons lucros com as suas vendas. Talvez isso soe como algo bom demais para ser verdade, mas só para a gente aquecer, deixa eu te mostrar aqui alguns dos resultados das minhas alunas. E assim, me sinto feliz e realizada quando se fala para fazer bolo, para fazer doces. No momento eu trabalho fora, mas eu precisava dessa renda também extra, porque é a minha paixão. Eu sou apaixonada por estar na cozinha. E conhecendo a Carol, fiquei assim, mais apaixonada ainda, porque ela consegue nos transmitir muito ensinamento, muito amor, muita calma e muita sabedoria. E não fez um mês ainda, são 21 dias, na verdade, que comecei a divulgar e a vender os meus bolos. E já conseguia vender 50 bolos. Em busca de algo para aumentar minha renda, eu comecei a pesquisar na internet o que eu conseguia encontrar para agregar o que eu já faço. Que eu fazia bolos para minha família, não eram tão maravilhosos assim. Eram bolos que rachavam, não eram lisinhos, não tinham tanto sabor. E hoje eu tenho bolos maravilhosos, saborosos, surreal. Bolos lisinhos, que todos ficam me elogiando. Eu sou muito grata, eu agradeço muito a Carol por isso. Muito mesmo. Hoje eu vendo 15 a 20 bolos por dia. Obrigada por me transformar em uma boleira. Muito obrigada mesmo. Sobre a minha vida de boleira, de bolos maravilhosos, caseiros. Gente, foi maravilhoso. Porque Dia das Mães eu vendi R$ 2.000. R$ 2.000 em 3 dias. Então, assim, eu vendi 40 bolos no final de semana. E o bolo caseiro tá me alimentando hoje. Então, eu posso ser muito sincera que hoje eu como, literalmente, de bolo. Então, toda semana, minha feira, minhas coisas aqui de casa é com bolo. Então, eu tô muito feliz. E aqui eu só tenho a subir. E muito obrigada, Carol. Muito obrigada mesmo. Viu aí as fotos? Gente, eu só esqueci de dizer uma coisa. Divisor de águas, pra mim, até hoje, chama-se Red Velvet. Não existe. Perfeito, 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 perfeito. É o que mais vende, é o que mais sai, é o que o pessoal mais pede. Porque eu vi nele a possibilidade de eu poder trabalhar com caseirinhos, que é um produto de muito fácil venda, e fazer aqui na minha própria casa. Eu tenho 17 anos, então não tinha muita experiência nessa área. Meus bolos ficavam embatumados, não desenformavam. E com a Carol, ela te ensina do zero. Então, para você que não sabe nem desenformar, não sabe quebrar um ovo, pode ter certeza, ela é uma excelente professora, ela vai te ajudar. Eu tive resultados incríveis, meus bolos saíram fofinhos, com um sabor que eu nunca tinha comido na minha vida. Meus clientes amaram. E eu trabalhei apenas 4 dias por semana neste primeiro mês. Eu vendi 48 bolos nesse mês e faturei R$ 1.600. Então você pode ter um lucro muito mais se você trabalhar mais vezes na semana ou vender mais. E apenas dei um primeiro passo de vocês, assim como eu dei. Eu não tinha condição, eu arrumei um jeito, eu me virei, eu comecei com o que eu tinha. Eu não tinha nenhuma forma, eu peguei a forma emprestada da vizinha, uma colher de pau da minha mãe e não uso forno industrial. Foi no forno a gás mesmo que eu comecei e graças a Deus e graças a Carol, né, tem dado super certo, muito certo mesmo. E dei o primeiro passo, né, saindo da zona de conforto. Às vezes a gente acha que não tem um jeito, que não dá, mas dá sim. Se você quer viver da confeitaria, se você quer viver de vender bolos, você consegue, porque eu estou conseguindo. Viu só?
Esse é o tipo de mensagem que eu recebo diariamente de alunas contando sobre os seus resultados com os bolos caseiros. Muitas começaram sem saber fazer sequer um bolo de saquinho ou massa pronta. Isso porque não tinham nascido com algum dom especial e hoje já estão ganhando bastante dinheiro com seus bolos. E a mensagem que eu quero te passar nesse evento é que você também pode aproveitar essa oportunidade. Independente da sua realidade, é totalmente possível criar uma nova fonte de renda dentro da sua cozinha e isso só depende da sua força de vontade. Porque além do seu comprometimento, agora você está prestes a conhecer um método capaz de gerar esse tipo de resultado e muito mais, caso você realmente queira. Antes da gente continuar, eu queria aproveitar para dizer que eu também sou um pouco como você. Quem me vê fazendo bolos lindos, deliciosos, cheios de clientes que valorizam o meu trabalho, talvez pense que foi fácil demais chegar até aqui, porque eu tinha algum tipo de dom especial quando comecei, ou porque já sabia divulgar e vender o meu trabalho, ou ainda porque simplesmente já tinha dinheiro sobrando para investir em tudo que era preciso para crescer na profissão. Mas a realidade foi bem diferente disso. Deixa eu te contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui e por que hoje eu ensino pessoas a viver da produção de bolos caseiros em casa. Por volta de 2017, eu tinha acabado de concluir a faculdade de Engenharia Civil. Então eu finalmente era engenheira civil e estava na hora de começar a trabalhar na profissão. Mas assim que eu comecei a procurar emprego, me dei de cara com a realidade totalmente diferente do que eu imaginava. Quase não tinha vaga de emprego e as vagas que tinham queriam pagar muito pouco e mal daria para pagar as parcelas do financiamento da faculdade. Isso me fazia duvidar se eu realmente tinha escolhido a profissão certa. Ainda assim, passei meses rodando pela cidade, distribuindo currículos de porta em porta nas obras aqui de Fortaleza, porque além de tudo, eu tinha um compromisso de pagar a faculdade, então tinha que arrumar uma fonte de renda para conseguir, ou então já começaria a vida profissional com dívidas. Mas depois de um certo tempo, o desânimo bateu e eu comecei a pensar o que eu realmente poderia fazer em casa, no meu tempo livre, para ocupar um pouco da minha mente e parar de me preocupar com a engenharia. De repente me veio uma lembrança de uma memória afetiva de quando eu era criança e ficava vendo pessoas cozinharem, especialmente comidas doces. E mesmo quando eu estava na faculdade, eu passava todo o intervalo procurando aqueles vídeos rapidinhos de receitas da internet e eu amava. Daí pensei, por que não aproveitar e me arriscar na cozinha e fazer alguma sobremesa para ver se eu consigo uma renda extra. Mas até então eu tinha pouquíssima experiência e só sabia fazer uma única sobremesa que eu fazia em eventos de família, como Natal, Ano Novo, aniversário e por aí vai. Em paralelo a isso, o meu namorado tinha acabado de entrar em uma empresa de engenharia e no ritual da empresa ele tinha que levar algum tipo de doce para as boas-vindas. Daí ele me pediu para fazer um bolo. Eu olhei para ele com aquele desespero e eu disse: amor, eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. O primeiro bolo que veio na minha cabeça foi um bolo de chocolate com morango. E eu tinha uma semana para entregar o bolo. E lá fui eu me aventurar nessa jornada. O primeiro teste que eu fiz foi um bolo de massa pronta de supermercado. O bolo até ficou gostoso, mas ele rachou depois de pronto e eu percebi que não tinha nenhuma habilidade para fazer decoração. Então eu segui praticando todos os dias, mas a cada dia eu passava por uma dificuldade diferente. O bolo solava, murchava, grudava na forma e por aí vai. Um dia antes de entregar o bolo, eu já estava pensando em desistir e mandar ele comprar um bolo pronto em qualquer loja. E eu já tinha dito para mim mesma, se eu errar de novo eu desisto. Mas aí por algum milagre o bolo não grudou na forma e saiu bem certinho. E finalmente, no dia da entrega, eu preparei a massa bem cedinho, cortei os morangos em várias partes, caprichei no recheio para compensar qualquer imperfeição. Afinal, o bolo já não era bonitinho, ele precisava pelo menos ficar gostoso. No final das contas, o pessoal da empresa de Renan gostou bastante do bolo e no dia seguinte já começaram a indicar para outras pessoas e a pedir para que eu levasse mais bolos para eles lancharem por lá. Hoje eu vejo que a decoração do bolo ficou bem desajeitada e eu ainda utilizei o morango da forma errada, cortando ele em vários pedaços, o que fez com que ele soltasse bastante água no bolo. Mas talvez o evento mais importante da minha jornada tivesse acabado de acontecer, mesmo sem eu saber. Aquele foi o meu primeiro passo e a minha primeira conquista. Porque mesmo quando eu estava morrendo de medo, sem saber se iria dar certo trabalhar com bolos, com medo do que as pessoas iriam pensar de mim por ter largado a faculdade, ou medo de não conseguir dar conta, eu pensava: poxa, algumas pessoas realmente gostam do meu trabalho, eu só preciso arranjar alguma maneira de fazer isso com segurança, para que todos os bolos deem certo. Então eu comecei com medo mesmo e pouco tempo depois de tudo isso, comecei a receber encomendas, mas quando eu ia produzir os bolos dava tudo errado de novo. Parecia que novamente era o meu primeiro dia fazendo bolos.
Os bolos rachavam, quebravam, ficavam tortos e eu não entendia o porquê que tudo aquilo acontecia. Até que eu percebi que não dava mais para trabalhar com bolos de massa pronta, porque até então eu só sabia fazer esse tipo de bolo e olha que na maioria das vezes dava tudo errado. Eu precisava arrumar um jeito de fazer bolos gostosos, bonitos, que fizessem com que os clientes voltassem outra vez. Segui durante quase um ano testando coisas novas, receitas, massas, decorações, até que finalmente parei de quebrar os bolos e os bolos já não solavam mais, as decorações já tinham melhorado bastante e além de tudo isso, eu já estava recebendo dezenas de feedbacks de clientes super satisfeitos com o meu trabalho. E o melhor de tudo, eu já estava ganhando meu próprio dinheiro sem sair de casa, pagando os boletos da faculdade que antes me tiravam o sono e ainda estava sobrando dinheiro para eu reinvestir nos meus utensílios de confeitaria. Ainda lembro do dia que eu comprei o meu primeiro fouet e algumas formas novas com o dinheiro que sobrou dos bolos, porque quando eu comecei eu só tinha uma única forma que era da minha mãe. Eu já estava vendendo mais de R$ 4.000 por mês. Não tinha sido fácil, mas eu descobri que era totalmente possível e isso já era mais do que eu ganharia se eu estivesse na engenharia. Com o passar do tempo, eu comecei a receber no meu direct mensagens de algumas pessoas que estavam querendo aprender mais sobre os bolos caseiros, como vender, a precificar e muitas outras coisas. Então eu percebi que as pessoas também queriam aprender mais sobre o assunto. Afinal, não era só pegar algumas receitinhas da internet e a vida estaria resolvida. Elas queriam saber como viver da venda de bolos caseiros. Saber algumas receitas era apenas a pontinha do iceberg do que realmente era preciso. A partir desse ponto, eu percebi que eu tinha construído um método que me fez sair do desemprego e conseguir viver da produção de bolos caseiros, porque eu entendia exatamente quais eram os próximos passos que essas pessoas precisavam dar. E eu ia respondendo os directs à medida que eu conseguia, mas sentia que só trocar algumas mensagens talvez não fosse o suficiente para resolver a vida dessas pessoas. Então eu me dei conta de que o que elas realmente precisavam era de um método, um passo a passo para que elas seguissem e eu poderia compartilhar o meu método. Mas eu firmei um compromisso comigo mesma de que o treinamento que eu ofereceria teria que ser exatamente o que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei, o que me pouparia todas as noites mal dormidas, com problemas que eu não sabia resolver e seria um atalho para que eu pudesse aprender a divulgar corretamente. Então, a partir daí, eu comecei a ensinar outras pessoas o que elas realmente precisavam fazer para realmente ganhar dinheiro com os bolos caseiros, com uma espécie de passo a passo. De lá para cá, já são milhares de alunos e hoje nada me faz mais feliz do que poder compartilhar a evolução de cada um deles que vem mudando de vida através dos bolos caseiros. Eu fui desligada do meu escritório por conta da pandemia e me vi em casa com os meus 3 filhos, eu sou mãe de 3 filhos, tendo aula dentro de casa e tendo que correr atrás de emprego. Mas os modelos de empregos que queriam me dar, que era home office, eu não teria como, teria como suportar 3 crianças em casa tendo aula online e ainda dar conta de um trabalho home office. Então eu me vi fazendo as tarefas de casa. Só que eu sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de trabalhar, mas só que eu não estava vendo saída, por onde começar, o que fazer. Então eu fiquei de março a dezembro trabalhando aqui em casa, trabalhando para a família. Foi quando em março desse ano eu conheci a Carol. Eu vi um anúncio falando de uma live sobre aquecimento de caseirinhos perfeitos. Resolvi entrar porque eu falei, agora só me falta saber fazer bolos, vamos lá. Em maio, eu já fiz uma campanha junto com uma amiga minha que fornece cestas de café da manhã, maio, mês das mães, onde ela forneceu meus bolos dentro da cesta. Nossa, tive um faturamento com isso tudo de R$ 1.500 em um mês, onde eu já não estava faturando já desde março do ano passado. Fiquei super feliz, comprei a minha batedeira e agora estou de vento em polpa. Se eu, que não sabia fazer bolo nenhum, sou hoje a Carolina Pequeno dos bolos caseiros, qualquer um pode ser também. Acredite, confia na Carol, confia na equipe dela. Olha, eu estou faturando, eu estou conseguindo de novo ter a minha independência financeira, coisa que eu não via há tempos e coisas que eu tinha que pedir para o meu marido, hoje em dia eu já consigo fazer sozinha. Tá? Então, isso eleva a autoestima de qualquer pessoa. Toda mulher precisa ser empoderada. Eu fazia pães caseiros. Só que o que aconteceu? Eu tive um problema sério no braço e não consegui mais amassar os pães. Só que o meu tratamento do braço era muito caro. Então, o médico me pediu exames muito caros e eu não tinha condições de pagar. Então, eu pensei, vou começar a fazer bolos caseiros, que é mais fácil de fazer. Então, eu comecei a vender bolos caseiros para pagar meu tratamento.
Só que eu não estava satisfeita com os resultados. Eu fazia com algumas receitas que eu fazia em casa, só que eles ficavam muito feinhos, sem graça, eu não estava gostando do resultado. Foi então que um dia eu, navegando pelo Insta, eu vi um post da Carol anunciando a maratona de caseirinhos perfeitos. Logo eu já corri pro Insta dela, já comecei a seguir ela, fiz a minha inscrição e me apaixonei ainda mais pelo mundo dos bolos e pela Carol. Porque eu vendia só os finais de semana. E tinha as finais de semana que eu vendia apenas 2, 3 bolos. Então estava ficando muito difícil. Mas aí eu comecei a divulgar mais, como a Carol ensinou. Comecei a divulgar mais, foi onde meu número de clientes começou a aumentar. E as receitas dela também me ajudou muito. Meus clientes falaram que os bolos estavam ainda melhores. Então eu estou muito feliz com os ensinamentos que eu tenho da Carol, porque eu tenho conseguido vender muito mais. Para quem vendia 3 bolos por sábado, eu já consegui vender 27 bolos por final de semana, sem contar os do meio da semana. Então minha clientela tem aumentado cada vez mais. E cada cliente que me liga, me manda uma mensagem agradecendo, que está muito feliz porque o bolo está uma delícia. Para mim, eu fico sem palavras para agradecer, e eu estou realmente apaixonada por esse mundo da confeitaria. E isso me motiva cada vez mais a querer me esforçar mais, a crescer mais nesse mundo da confeitaria. Confesso para vocês que eu não me identificava muito com o ramo de confeitaria, né? Eu sempre atuei fora, no mercado de trabalho, nunca fui de ficar em casa, nunca fui de pensar nessa possibilidade. Então, eu tinha vários receios, né? E mesmo assim, eu resolvi investir. Paguei para ver, digamos assim. Super me identifiquei. Eu costumo dizer que a Carol, ela me fez se apaixonar. Por estar em casa, principalmente, eu precisava fazer alguma coisa. E a Carol me fez ter essa descoberta que eu realmente não contava que eu tinha, que seria no ramo da confeitaria. E então, eu vi que foi um boom, assim, na minha carreira profissional, porque as vendas... Hoje mesmo já fiz 6 bolos. Então, assim, é claro que existe uma variável, mas, assim, as minhas vendas a cada dia que passa, elas têm se alavancado e a Carol tem contribuído por isso. Eu não achava que eu teria condições de ajudar o meu esposo a pagar as contas de casa fazendo bolos. E isso é possível, sim. Hoje eu vejo que eu ganho em casa aquilo que eu ganharia saindo de casa, deixando os meus filhos em uma creche, enfim, e vale muito a pena, né? Eu sou muito grata à Carol por ter me feito ter essa visão, por estar somando na minha vida. Agora você deve estar se perguntando, mas Carol, dentro de todo o universo da confeitaria, por que bolos caseiros? Eu já trabalhei com vários tipos de doces, mas o que eu realmente tinha lucro e conseguia produzir em grande quantidade eram os bolos caseiros. Trabalhar com bolos decorados em chantininho, por exemplo, eu sentia que era muito exaustivo, tinha uma alta margem de erro, e quando eu parei para fazer algumas contas, eu percebi que para mim o bolo caseiro era 2 vezes mais lucrativo. Então, de tudo que eu já trabalhei desde 2017, o bolo caseiro é a melhor oportunidade para quem quer trabalhar sem sair de casa, com baixíssimo investimento e ainda ter excelentes lucros. Eu percebi também que é uma ótima oportunidade onde muita gente não sabe como aproveitar da forma correta, porque acha que basta saber algumas receitinhas da internet e o seu problema está resolvido, ou porque não sabem fidelizar o seu cliente de forma correta para que eles mesmos divulguem o seu trabalho e se tornem clientes fiéis. Mas fica tranquila, durante todos esses dias eu vou te mostrar todo o caminho dessa oportunidade e também como poupar muito do seu tempo que você passaria procurando algo para ser bem remunerada, mesmo trabalhando de casa. Agora me diz, você já parou para pensar em quantas pessoas ao seu redor gostariam de comer um bolo caseiro gostoso, seja no café da tarde, para presentear alguém, ou para uma festa de aniversário, ou simplesmente para matar aquele desejo por um doce? E o fato é que muita gente faz bolo de qualquer jeito, sem se preocupar verdadeiramente com a experiência do cliente, o que acaba gerando uma demanda de mercado muito grande de pessoas que desejam consumir bolos, mas acabam tendo dificuldade em encontrar pessoas e boleiras ao seu redor que realmente atendam às suas expectativas. Além disso, independente de você já trabalhar ou não com bolos caseiros, essas pessoas não vão deixar de querer consumir, vão continuar consumindo, seja de você ou de qualquer outra pessoa que elas encontrem pela frente. E mais do que isso,
dentro do mercado de bolos caseiros, ainda existe uma grande variedade de bolos. Existem os bolos de café, que na maioria das vezes não levam cobertura e acabam sendo bolos mais baratos com altíssima procura no dia a dia. Existem também os bolos com coberturas econômicas, que levam pouco recheio e são vendidos também como uma ótima margem de lucro. Apesar do valor de venda desses produtos não ser tão grande, acaba gerando um grande volume de encomendas, o que traz um bom total ao final do mês. E por fim, existe também os bolos vulcões, que levam bastante recheio e tem um nome de vulcão por conta daquele furo no meio que é todo preenchido com recheio. Esse também é consumido em ocasiões do dia a dia, mas são ótimas opções para aniversários, pois também conseguem decorar mesas e cumprem bem o papel de decorar a festa. Já esse tipo de bolo você consegue vender por um valor bem maior comparado às outras duas opções. E o fato é que eu estou falando isso para te contar que você tem 3 oportunidades em uma só. Porque cada produto desse, apesar de ser bastante parecido, alcança 3 públicos bem diferentes. Porque um é mais consumido no café da tarde, já outro é mais bonito e além do café da tarde, também pode ser usado para dar de presente e já o último você consegue atingir o público que quer consumir no café da tarde, dar de presente ou comemorar em um aniversário. Resumindo, isso significa que praticamente com um só produto você tem 3 oportunidades diferentes para públicos diferentes e sendo vendidos a preços diferentes. Mas ao final das contas, todas essas opções trazem excelentes lucros. E agora você deve estar se perguntando, mas como será que eu consigo começar as minhas vendas? Nesse mercado, é relativamente fácil começar, porque você pode vender primeiro para as pessoas que já te conhecem, como amigos, familiares, vizinhos, por exemplo. Essas primeiras vendas são muito importantes porque elas te proporcionam os primeiros lucros que te impulsionam nos próximos passos. Outro ponto importante é que os bolos caseiros, além de lucrativos, podem ser utilizados também para alívio de tensões e estresses do dia a dia, porque eles te permitem focar todo o seu tempo no que realmente importa e ainda te traz diversos benefícios. E além disso, a produção de bolos caseiros está amplamente ligada às emoções e lembranças afetivas que todos nós construímos desde criancinha, o que nos permite proporcionar esse sentimento para outras pessoas, além de compartilharmos com quem mais amamos no nosso dia a dia. E tem um ponto aqui que nunca te contaram. Você não precisa aparecer para vender os seus bolos. É muito comum o pensamento de achar que precisa colocar o seu rosto nas divulgações ou qualquer coisa desse tipo, mas é totalmente possível construir o seu portfólio nas redes sociais através de fotos dos seus produtos, fazendo com que os seus clientes venham atrás de você e fechem as compras, e não o inverso. E agora que você já conhece um pouquinho sobre o mundo doce da produção de bolos caseiros, vamos começar a nossa parte prática e vamos aprender um dos pontos mais importantes para você conseguir ter mais segurança e começar com o pé direito na sua produção de bolos. E para isso, você precisa ter domínio em cada ingrediente da receita, para ter segurança no que você está fazendo. E eu vou te mostrar agora qual a função de cada um deles e como utilizar isso a seu favor. A primeira coisa que vamos ver no nosso conteúdo são os métodos de preparo das massas de bolo. Existem alguns métodos, eu vou abordar aqui alguns deles, os principais, para que vocês tenham noção e compreendam um pouco mais esse ramo da confeitaria que é tão vasto. Então aqui como primeiro método eu trouxe o esponjoso ou espumoso. O método esponjoso ou espumoso é aquele onde a gente vai utilizar basicamente ovos, açúcar e farinha. Então a gente vai pegar os ovos e vai bater até que eles tripliquem de tamanho junto com o açúcar. E esse método é muito conhecido por ter uma parte do seu crescimento físico, que vem diretamente dessa aeração que a gente faz nos ovos para que eles tripliquem de tamanho. Vão criar várias bolhas de ar e justamente são elas que vão dar aquela aparência do bolo esponjoso, que ele é totalmente aerado e cheio de bolinhas, fica parecendo literalmente uma esponjinha. Então essa é a característica principal desse método e ocorre por conta do batimento dos ovos com açúcar e vai ter esse resultado final. Como características desse método, a gente tem um método que absorve melhor as caldas, justamente pela sua característica, que é esse meio esponjoso, ou seja, ele parece uma espuminha, então, consequentemente, ele consegue absorver melhor as caldas. É um bolo mais leve, bem mais leve, porque a composição dele é basicamente ovos batidos até triplicar de volume
uma quantidade pequena de farinha de trigo e açúcar. Então, em relação a peso de massa, é um bolo extremamente mais leve do que os outros. Não é tão estruturado justamente por conta das bolhas de ar que a gente vê presente na massa, já que é um método esponjoso. Então, ele não tem tanta estrutura quanto os outros métodos. Aqui ele não leva nenhuma gordura, a única gordura que a gente vai ter presente nesse processo é a gordura dos próprios ovos, da própria gema do ovo, é ela que vai trazer a função da gordura na massa. Então a gente tem aqui uma quantidade um pouco maior de ovos que vão ser batidos e vão trazer essa gordura, ou seja, é uma quantidade muito pequena, uma quantidade reduzida de gordura nessa massa. Então, sobre o método esponjoso, eu acredito que eu tenha trazido aqui as principais características. Mais para frente eu vou determinar com vocês um tipo de bolo que se encaixa nesse perfil e quais são os principais usos. Então, vamos agora para o nosso próximo método, que é o método de adição. O método de adição é um dos métodos mais práticos e mais rápidos, porque é onde você vai pegar todos os ingredientes e bater, pode ser à mão com um fouet ou em um liquidificador. Você vai fazer uma emulsão com esses ingredientes e você vai ter como resultado um bolo muito mais úmido porque na maioria das vezes a gordura que a gente vai utilizar nesse tipo de preparo é uma gordura líquida. Ou seja, além do líquido tradicional, ou seja, leite e água, ele vai ter uma presença da gordura líquida que vai trazer muito mais umidade ao nosso preparo. Então, um bolo um pouco mais úmido, o preparo dele é muito mais simples e muito mais rápido, visto que você vai apenas misturar ou bater todos esses ingredientes e já passa para a forma e leva para assar. Você consegue ter uma produção muito maior nesse tipo de preparo, porque ele não requer tanta mão de obra, não requer ali tanto esforço para que você consiga desenvolver um bolo perfeito e maravilhoso no método da adição. Como terceiro método, a gente tem o meu favorito, que é um método cremoso. Cremoso porque para fazer esse tipo de método a gente vai bater a gordura com o açúcar até formar um creme bem branquinho e fofinho, que é a famosa manteiga com açúcar, quando a gente bate bem ela, seja na batedeira, seja à mão, até que ela clareie, ou seja, você vai agregar ar suficiente nessa mistura para que ela dê essa clareada e fique bem fofinha e aerada. Então, justamente por conta desse batimento que se transforma em um creme, a gente tem a nomenclatura desse método, que é o método cremoso. Como características, a gente vai ter um bolo muito mais macio, e macio porque a gordura presente nesse método vai envolver a farinha de trigo e vai fazer com que o seu bolo não desenvolva tanto glúten. Então, ele vai ficar muito mais macio. E quando você come esse tipo de preparo, bolos com esse tipo de preparo, você tem um toque mais aveludado no paladar. Então, ele costuma trazer esse toque mais macio, mais suculento no paladar. Além disso, você vai ter um bolo muito mais cremoso, porque, como o nome já diz, você vai fazer uma base toda baseada, vamos dizer assim, em creme fofinho. Então, um bolo mais cremoso e muito mais estruturado. Isso porque, para fazer esse método, geralmente você vai utilizar ou manteiga ou margarina, uma gordura sólida, que consegue transmitir para o resultado final do seu bolo essa característica, tendo um bolo muito mais estruturado. É uma massa geralmente muito mais rica, ela leva mais ingredientes, é uma massa mais nobre, costuma ter muito mais sabor do que as outras também. Então, o método cremoso é um método que vai trazer aí um resultado final mais elegante para o seu bolo. Isso não significa que os demais métodos sejam inferiores. Eles são bem distintos um do outro e você pode escolher qual que é o melhor para você trabalhar. Acredito que uma das causas dos maiores erros na confeitaria não seja apenas erros na reprodução da receita em si, mas sim falta de conhecimento sobre as técnicas, insumos e materiais utilizados em cada receita. E pensando nisso, eu decidi mostrar de primeira mão quais os efeitos e as funções dos insumos mais utilizados na confeitaria em geral. Então vamos lá! Agora que você já aprendeu os métodos de preparo e os tipos de bolos que a gente tem presentes aí disponíveis para você utilizar dependendo da sua intenção, eu gostaria de falar um pouco sobre os ingredientes, a função de cada ingrediente no preparo. Porque combinado com o tipo de massa e com o resultado que você quer, você consegue adaptar as receitas para trazer aí as características que você quer. Então, essa aula da função dos ingredientes é o que vai te permitir
fazer as suas combinações e criar novos resultados para cada tipo de preparo. Então, como primeiro ingrediente, eu quis trazer aqui a manteiga, e antes de começar a falar um pouquinho sobre ela e sobre as características que ela traz na massa de um bolo, eu gostaria de diferenciar, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em diferenciar a manteiga da margarina. Então, a manteiga ela é um produto totalmente de origem animal, feita através do batimento do creme de leite fresco até que ele separe a gordura do soro do leite. A gordura vai virar a manteiga e o soro do leite, soro do leite. Então, você tem um produto totalmente de origem animal que traz uma carga de sabor muito maior e muito mais interessante, além das características de textura. E quando a gente fala da margarina, a gente está falando de um produto de origem totalmente industrializado, certo? Então, é um produto de origem vegetal, projetado pelo homem. Inicialmente, ele foi projetado para alimentar perus e porcos, então não era para ser utilizado no consumo dos humanos. Mas com o passar do tempo, essa técnica caiu aí no desuso e eles decidiram fazer ali certas alterações na composição desse ingrediente para que ele ficasse próprio para o consumo de nós humanos. Então, ele sofreu diversas mudanças para que pudesse vir hoje para a mesa de muitas pessoas. Então, a gente vai ter um produto de origem totalmente vegetal. Ele traz, sim, vários benefícios quando a gente faz uma massa de bolo com eles, mas ele não chega aos pés da manteiga porque ela é um produto muito superior, de origem animal e que traz uma carga de sabor muito maior. Então, aqui falando da manteiga, eu quis ressaltar alguns pontos importantes que a gente nota quando a gente faz um bolo com esse ingrediente. Então, qual que é a função da manteiga no preparo de um bolo? O primeiro deles é o sabor. A gente vai ter uma carga de sabor que vai ser transmitida para esse preparo com muito mais eficácia do que as demais gorduras. Então, a gente tem muito mais sabor que as demais gorduras. Temos também a maciez. E essa maciez é o que vai dar aquele aspecto aveludado na massa amanteigada, certo? Então, por que que isso acontece? Acontece porque a gordura, a manteiga, ela vai envolver os grãos de farinha de trigo. E a farinha de trigo ela é responsável pela criação da rede de glúten, que nada mais é do que uma rede que vai deixar o nosso bolo mais firme e muito mais, como é que eu posso dizer, robusto. Então é algo que não é interessante que você traga para as massas de bolo, porque ela vai deixar com um aspecto embatumado, um aspecto solado, um aspecto denso. Então a gordura, no caso a manteiga, ela vai servir para envolver esses grãos de farinha com a gordura, fazendo com que eles não se unam com tanta facilidade. Então a gente vai ter um aspecto muito mais macio nesse tipo de preparo. O terceiro ponto, não menos importante, é a lubrificação, porque essa gordura ela vai lubrificar a nossa massa, fazendo com que haja uma perda bem menor de gases. E quando a gente tem uma massa com mais gases dentro, a gente vai ter um aspecto muito mais úmido, um aspecto muito mais fofinho nessa massa. Porque a nossa massa vai ficar com bolhas de ar que conseguem reter, mesmo depois da cocção, a umidade na nossa massa e consegue também fazer com que a nossa massa fique um pouco mais fofa. Outro aspecto interessante é o crescimento. Para fazer uma massa amanteigada, a gente vai bater a manteiga com o açúcar até formar um creme. E esse batimento faz com que você aumente a interação do açúcar com a manteiga, gerando mais bolhas de ar e auxiliando no crescimento físico. Não é tão visível assim esse aspecto, mas ele causa uma interação muito grande no resultado final do seu produto, certo? Então, quanto à manteiga, era isso que eu gostaria de falar. Vamos para o próximo ingrediente. Então, agora vamos para o segundo ponto, que é a farinha de trigo. A farinha de trigo ela é composta por dois ingredientes, que é o glúten e o amido. O glúten é o que vai trazer a estrutura para a nossa massa de bolo. Então, ele vai trazer muito mais estrutura. E o amido é responsável por trazer mais leveza e um pouco mais de fofurice para o nosso bolo. Então, a farinha de trigo ela vai ser responsável tanto pela estrutura quanto pelo crescimento do nosso bolo. Quando a gente tem um bolo que ele leva pouca farinha de trigo, você vai ter como resultado final um bolo mais úmido, mais embatumado, com um aspecto mais de brownie do que de bolo. Então, ela influencia, além de tudo, no crescimento da nossa massa. Então, a farinha de trigo é responsável tanto pela estrutura quanto pelo crescimento e também vai trazer um pouco de leveza e fofurice à nossa massa. A gente também vai ter aqui o leite líquido, que é um dos ingredientes fundamentais quando a gente fala de bolos, e aqui eu estou falando em carga geral
na carga de líquido, como leite, mas poderia ser água, chá ou qualquer outro ingrediente. Então, levando em consideração que seja o leite, que é o mais comum, a gente tem como característica principal a hidratação da nossa massa, fazendo com que haja uma interação maior entre os ingredientes. E aqui é interessante que você tenha em mente que o leite, ele também vai ser responsável pela estrutura da sua massa, de certa forma, mas que se você exagerar nessa quantidade, você pode ter um resultado final muito inferior. Isso aqui você pode notar quando você pega um bolinho de areia na praia, areia simplesmente seca, e ela tem um resultado final de grãos totalmente desconexos. Você não tem uma ligação entre os grãos. Já quando você pega esse punhado de areia e coloca um pouco de água, você consegue moldar e fazer com que ele tenha estrutura. Então, quando você pega uma areia úmida e pressiona na mão, quando você abre, ela tende a ficar naquele formato. Então, você consegue dar estrutura e, ao mesmo tempo, umidade para esse preparo. Já se você exagera nessa quantidade, se você pega esse mesmo punhado que você conseguiu moldar e coloca ainda mais água, ele vai ter aquela interação, mas ele não vai ficar mais moldável, ele não vai ter mais estrutura e ele vai causar o efeito totalmente reverso. Você vai ter uma massa totalmente sem estrutura, totalmente desconexa quando em relação aos ingredientes, em relação à interação dos ingredientes. Então, o leite ele é principalmente responsável pela umidade e pela hidratação da nossa massa e também por essa carga de estrutura, certo? Como quarto ingrediente, a gente tem os ovos. Os ovos são um ingrediente muito importante na produção dos bolos, porque ele é responsável por diversas características na nossa massa. Por exemplo, a coloração. Os nossos ovos, eles dão aquele aspecto mais dourado para o nosso bolo, trazendo ali uma interação maior entre os olhos do seu cliente e o seu produto. Então, ele é responsável por uma parte da coloração, da cremosidade, porque quando você bate os ovos, você forma uma espécie de creme. E esse creme, ele consegue trazer um pouco mais de umidade para os seus preparos. Então, você vai ter um preparo mais cremoso. E a gente tem também como principal função dos ovos a estabilidade do nosso preparo. Só para contar uma breve história para vocês, Renan, meu namorado, ele fazia um bolo de banana que na cabeça dele era o melhor bolo de banana da vida e eu nunca tinha provado. Então, certo dia eu pedi essa receita para ele para testar e ele me deu. E o primeiro ponto que eu observei era que a receita não tinha nada de ovos, certo? Então, eu já achei muito estranho, já questionei ele disse que era assim mesmo e dava certo. Quando eu fiz esse bolo, que eu desenformei, o bolo simplesmente foi fazendo isso aqui, ó. Ele foi caindo. Por quê? Porque ele não tinha estrutura nenhuma para suportar aquele formato da massa. Então, os ovos, ele também vai ser responsável pela estrutura. Se você tem um bolo com poucos ovos, você vai ter aquele aspecto de massa sem estrutura, massa que vai ficar dando aquela murchadinha, massa que vai ficar se esfarelando com uma facilidade muito maior. Então, quando você tem uma massa esfarelenta, 90% das vezes é por conta da deficiência de ovos. Então, o ovo serve para isso. E um fator muito interessante é que os ovos são um emulsificante natural. Então, ele tem a função de unir os líquidos com a gordura, aumentando a interação dos ingredientes e fazendo com que você tenha uma massa muito mais homogênea e que consiga manter as características por igual em todo o bolo. Então, a cada fatia, você costuma ter o mesmo resultado por conta dessa emulsificação que ele vai trazer nos seus preparos. Também é responsável pela aeração, uma vez que os ovos, quando batidos, conseguem agregar muito ar à nossa massa e esse ar vai ser responsável pela aeração e fofura da nossa massa. Então, também é responsável por esse aspecto. Quanto aos ovos, acredito que seja isso, é um dos ingredientes mais importantes. E como último ingrediente, eu trouxe aqui o açúcar, que é responsável pela maciez e fofura. Isso porque ele interage diretamente com a gordura, criando bolhas de ar e fazendo com que o nosso bolo tenha esse aspecto muito mais macio e fofinho. Também é responsável pela estrutura, porque os cristais de açúcar vão derreter e vão ajudar a modelar o seu bolo. É um adoçante natural, vai trazer aquela crocância na superfície, nas bordas e também traz muita umidade, porque ele vai gerar essas bolhas de ar aqui em cima,
auxiliando na maciez e umidade do nosso bolo. Então, quanto aos ingredientes, acredito que seja isso. Espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho sobre esses tópicos, que eu tenho certeza que vão mudar a concepção, a visão de vocês quanto a um bolo. E agora que você já tem um pouco de conhecimento sobre a função dos ingredientes e como utilizar isso a seu favor para conseguir aprimorar suas receitas e ter um resultado bem melhor e com muito mais segurança, já sei que você está preparado para dar um passo à frente na nossa Masterclass. E nas nossas próximas aulas, você vai aprender não só conteúdo, mas também vai começar a executar a parte prática nas nossas receitas. E aqui para essa Masterclass eu trouxe receitas de sucesso de venda e que eu tenho certeza que você vai amar. E falando nisso, a nossa próxima aula já vai ao ar na quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Então já liga o seu despertador e já esteja preparado que vem muita novidade pela frente. Preciso reforçar também que é muito importante você assistir cada uma das aulas em sequência, porque cada aula é a continuação da próxima. Então se você perder alguma, já volta para assistir a anterior. Convido você também a deixar o seu comentário do que você mais gostou na nossa aula, lá na nossa comunidade exclusiva do Facebook. Eu vou deixar um botão aqui abaixo, porque lá faremos tudo possível para acompanhar todos os comentários e responder todos vocês. Aproveita para ver mais conteúdos que disponibilizamos de forma gratuita no nosso Instagram, que é o @CarolinaXavierOficial_, e já liga o seu despertador para a nossa próxima aula, que vai ao ar na quarta-feira, e eu te espero lá. Um beijão!